Bem-vindo ao Na Primeira Pessoa. Nunca imaginei que meu melhor amigo roubaria meu trabalho de uma vida e entregaria aos capitalistas de risco em uma bandeja de prata. Nunca pensei que teria que me tornar alguém que mal reconhecia apenas para recuperar o que era meu por direito. Mas a traição tem um jeito de mudar você, de reescrever seu DNA até você não ser mais a pessoa que era antes da faca entrar. Meu nome é Marcos Ribas. Tenho 32 anos. Fui um dos fundadores de uma das startups mais promissoras do Vale do Silício. Agora sou apenas um cara que senta em cafés com um laptop descartável, observando a empresa que construí do zero se tornar um império de bilhões sem mim. Tudo começou há 7 anos, quando ainda era aluno de mestrado em Stanford. Eu trabalhava em um algoritmo de análise preditiva, algo capaz de prever o comportamento do consumidor com precisão sem precedentes. Não era apenas mais uma ferramenta de dados, era revolucionário. Passei incontáveis noites no prédio de ciência da computação, sobrevivendo de macarrão instantâneo e café, refinando o código até que ficasse perfeito. Foi quando conheci Daniel. Ele estava no programa de MBA, carismático, bem relacionado, o tipo de pessoa que venderia gelo para um esquimó. Nos conhecemos em um evento de networking onde eu desesperadamente procurava alguém que entendesse o que estava construindo. Ele ouviu, realmente ouviu. E quando terminei minha apresentação, ele não apenas acenou educadamente, fez perguntas inteligentes, desafiou minhas suposições e, mais importante, viu o potencial. Nos tornamos inseparáveis. Daniel desistiu do MBA para trabalhar comigo em tempo integral. Alugamos um apartamento minúsculo em Palo Alto que servia como nosso escritório. Eu programava enquanto ele trabalhava na estratégia de negócios, contatando investidores e clientes em potencial. Vivíamos de comida para levar e noites sem dormir, movidos pela crença de que estávamos construindo algo que mudaria o mundo. Por 2 anos éramos apenas nós dois. Lembro-me do momento exato em que nosso primeiro cliente assinou. Uma pequena empresa de e-commerce que queria reduzir abandono de carrinhos. Quando o pagamento caiu em nossa conta, Daniel e eu ficamos naquele apartamento apertado, olhando para a tela, emocionados demais para falar. Pedimos champanhe na loja da esquina e bebemos em copos de papel, brindando repetidamente ao futuro. Então veio a rodada de financiamento Série A. Daniel tinha feito networking incansavelmente e de repente tínhamos capitalistas de risco na fila para investir. Conseguimos 5 milhões de dólares de uma firma chamada Apex Capital. Era mais dinheiro do que eu já tinha visto na vida. Mudamos para um escritório de verdade, contratamos nossos primeiros funcionários e começamos a escalar o produto. Foi quando as coisas começaram a mudar. No início, foi sutil. Daniel começou a usar ternos caros, passou a fazer reuniões sem mim, voltava com explicações vagas sobre parcerias estratégicas e discussões de alto nível. Dizia a mim mesmo que era necessário, que como cofundador técnico meu papel era focar no produto enquanto ele cuidava do lado comercial. Mas então notei como nossos primeiros funcionários começaram a me tratar diferente. Passaram a consultar Daniel em decisões que sempre foram minhas. Quando tentava opinar sobre a direção do produto, recebia acenos educados, mas sem engajamento real. Daniel sorria e dizia: "Não se preocupe com isso, Marcos. Continue fazendo o que faz melhor. Deveria ter visto os sinais, mas estava tão focado em aperfeiçoar o algoritmo, aquilo que começou tudo, que não percebi a fundação desmoronando sob meus pés." O verdadeiro alerta veio durante nossa rodada Série B. Estávamos levantando 25 milhões, e o term sheet incluía cláusulas que diluiriam nossas participações. Analisei os documentos com cuidado e notei algo estranho. A estrutura de votos favorecia Daniel. Sob os novos termos, ele controlaria 51% do poder de voto, apesar de termos participações iguais. Confrontei-o em seu escritório, aquele com a vista que tinha sido prometida igualmente para nós dois. "O que está acontecendo com esses direitos de voto?" perguntei, empurrando o term sheet sobre sua mesa. Daniel não levantou os olhos do computador. "É prática padrão", ele disse. "O CEO precisa ter controle decisivo." "Mas concordamos em ser co-CEOs", minha voz subiu. Era todo o propósito. Ele finalmente me olhou, expressão calma. "Marcos, você é um programador incrível, mas não é um CEO. Não tem a experiência para tomar as grandes decisões que a empresa precisa agora." As palavras me atingiram como um golpe físico. Construímos isso juntos, minha voz tremia. "Isso não é só sobre programação, é o trabalho de uma vida." Daniel inclinou-se para frente, tom quase solidário. "E é meu também, mas às vezes você tem que tomar decisões difíceis pelo bem da empresa. Isso não é pessoal." Era a coisa mais pessoal que já tinha me acontecido. Nas próximas semanas, Daniel me marginalizou sistematicamente. Começou a fazer reuniões executivas quando eu estava fora do escritório. Reestruturou a empresa para que todas as equipes técnicas reportassem a um novo CTO que contratara. Um cara com credenciais impressionantes, mas que claramente seguia suas ordens. Meu acesso a sistemas-chave foi restringido. Decisões sobre o roadmap do produto eram tomadas sem mim. Tentei lutar, marquei reuniões de emergência com o conselho, citei nosso acordo original de parceria. Mas o conselho, cheio de investidores escolhidos por Daniel, apenas acenava educadamente e me dizia para focar no que faz melhor.
O golpe final veio numa terça-feira de outubro. Cheguei ao escritório e descobri que meu crachá não funcionava mais. A segurança me impediu de entrar. Senhor Ribas, o senhor não está autorizado a entrar nas dependências, o segurança disse, evitando meus olhos. Liguei para Daniel, mas ele não atendeu. Depois de 20 minutos parado no corredor como um fantasma, o vi através das portas de vidro, rindo com o novo CTO. Bati no vidro até que ele me notou. Ele veio devagar, expressão cuidadosamente neutra. O que diabos está acontecendo? Exigi. Sinto muito, Marcos, ele disse, mantendo a voz baixa para ninguém lá dentro ouvir. O conselho decidiu que era hora de uma mudança. Seu acesso foi revogado. Por causa do quê? Minha voz quebrou. Porque não deixo você roubar tudo o que construí? A expressão de Daniel endureceu. Você está sendo dramático demais. É pelo bem da empresa. Você se tornou instável. Tem resistido às mudanças necessárias. Instável? Ri, som oco até para meus próprios ouvidos? Por que me importo com o produto que criei? Ele não respondeu, apenas me entregou um envelope. Dentro havia um cheque de $250 mil e uma carta declarando que estava sendo comprado fora de minha participação de 25%. A avaliação que usaram era uma fração do valor real da empresa. Fiquei ali, segurando o envelope, vendo Daniel virar as costas e ir embora. As pessoas que contratei, com quem trabalhei por anos, nem sequer me olharam enquanto eu estava ali, exilado de minha própria criação. Naquela noite, sentei em meu apartamento, um lugar onde mal passava tempo porque estava tão focado na empresa, e encarei as paredes. O apartamento estava cheio de lembranças da nossa jornada, fotos do nosso primeiro escritório, um primeiro pagamento emoldurado, o porta-cartões que Daniel me deu como piada quando começamos. Tudo parecia uma traição. Não dormi. Não podia. Em vez disso, fiz o que melhor sabia. Comecei a investigar. Primeiro, revisei todos os meus e-mails do último ano. Encontrei dezenas de casos em que Daniel tinha distorcido minha posição para os investidores, alegando que eu estava indisponível ou não interessado em decisões estratégicas quando na verdade fui deliberadamente excluído. Havia mensagens onde ele reivindicava crédito exclusivo por funcionalidades que eu tinha projetado e implementado. Então lembrei de algo crucial, nosso acordo original de parceria. Quando nos constituímos, assinamos um acordo operacional detalhado que delineava processos de decisão e proteções para ambos os fundadores. Revirei meus arquivos e o encontrei. De acordo com o contrato, nenhum fundador poderia ser removido de seu papel operacional sem uma supermaioria do conselho, e mesmo assim, mantinham sua participação acionária. Daniel não apenas me expulsou, violou nosso acordo legal, mas precisava de mais. Precisava de provas de que isso não era apenas uma disputa comercial, mas um esforço calculado para roubar meu trabalho. Contatei Sarah, nossa primeira funcionária e ex-chefe de engenharia. Era como uma irmã para mim, mas depois que fui expulso, parou de atender minhas ligações. Enviei um e-mail simples. Sei o que ele fez, você sabe. Sua resposta veio 3 horas depois. Encontre-me no parque perto do seu antigo apartamento, amanhã às 15h. Venha sozinho. No dia seguinte, sentei em um banco observando crianças brincarem, coração acelerado. Sarah chegou 20 minutos atrasada, olhando por cima do ombro ao se aproximar. Daniel está mentindo para todos, ela disse sem rodeios. Está dizendo aos investidores que você está mentalmente instável, que está sabotando o produto. Por que ele diria isso? Perguntei. Porque precisava de uma desculpa para te remover, ela disse. Mas é pior que isso. Está reivindicando a autoria exclusiva do algoritmo central. Até registrou novas patentes apenas em seu nome. Fiquei enjoado. O algoritmo era o trabalho de uma vida. Passei anos desenvolvendo-o. Daniel ajudou a comercializá-lo, mas não escreveu uma única linha de código. Sarah me entregou um pendrive. Isto é tudo que consegui salvar antes de me bloquearem do sistema. E-mails, notas de reuniões, histórico de controle de versão mostrando suas contribuições. Por que está fazendo isso? Perguntei. Porque é errado, ela disse simplesmente. E porque sou a próxima. Daniel já começou a me marginalizar também. Nas próximas semanas, me tornei uma pessoa diferente. O programador quieto que preferia algoritmos a discussões desapareceu. Contratei um advogado especializado em disputas de startups de tecnologia, contatei outros ex-funcionários que tinham sido expulsos. Passei horas analisando registros públicos, procurando inconsistências na história de Daniel. Descobri que Daniel estava transferindo silenciosamente propriedade intelectual. As patentes originais estavam em ambos nossos nomes, mas ele registrou novas que descreviam a mesma tecnologia com pequenos ajustes, suficiente para alegar que eram diferentes. Também usava fundos da empresa para pagar despesas pessoais, férias de luxo, um novo apartamento, até a mensalidade da faculdade da irmã. Mas a evidência mais contundente veio de uma fonte inesperada: Apex Capital, nossos investidores da Série A.
Contatei Rebecca Chen, a sócia que liderou nosso investimento. Sempre gostei dela. Foi uma das poucas membros do conselho que parecia genuinamente interessada na tecnologia. Nos encontramos em um café tranquilo longe do escritório. Mostrei o que descobri, apresentando o acordo de parceria, os logs de controle de versão, as evidências de fundos desviados. Rebecca ouviu atentamente, expressão indecifrável. Quando terminei, ela respirou fundo. Suspeitei que algo estava errado, ela disse. Daniel tem tomado decisões que não se alinham com nossa tese de investimento. Tem priorizado o crescimento de curto prazo sobre tecnologia sustentável. Você pode me ajudar? Perguntei. Rebecca balançou a cabeça. O conselho está contra você, mas pode haver outro caminho. Ela deslizou um cartão de visita sobre a mesa. Esta é uma jornalista que cobre o Vale do Silício. Já revelou várias histórias importantes sobre disputas entre fundadores. Se você tiver evidências sólidas, ela pode se interessar. Saí do café sentindo-me ao mesmo tempo aterrorizado e esperançoso. Passei minha vida construindo coisas, não destruindo-as. Mas às vezes, para reconstruir, você precisa queimar os alicerces. No dia seguinte, encontrei-me com a jornalista, Helena Rodrigues. Ela era perspicaz, cética e exatamente o que eu precisava. Apresentei tudo o que tinha reunido: e-mails, registros financeiros, depoimentos de ex-funcionários. Isto é explosivo, ela disse após revisar os documentos. Se o que você diz é verdade, Daniel cometeu vários crimes: fraude de valores mobiliários, roubo de propriedade intelectual, possivelmente até perjúrio. Você vai escrever? Perguntei. Helena inclinou-se para frente. Vou se você estiver disposto a falar abertamente. Isto não é só sobre sua empresa. É sobre um padrão que estamos vendo por todo o Vale do Silício. Fundadores, especialmente técnicos, sendo expulsos por seus parceiros comerciais. Hesitei. Falar publicamente significaria meu nome estar ligado a um escândalo. Seria mais difícil encontrar trabalho na indústria, mas ficar em silêncio significaria deixar Daniel sair impune por roubar meu trabalho de uma vida. Sim, disse. Vou falar abertamente. Helena publicou sua matéria 3 semanas depois. A manchete dizia: o cofundador silencioso, como um empreendedor foi apagado de sua própria empresa. O artigo detalhava tudo o que descobri, com citações de Sarah e outros ex-funcionários, registros financeiros e análise especializada sobre o roubo de propriedade intelectual. As consequências foram imediatas. Apex Capital iniciou uma investigação interna. Vários membros do conselho se distanciaram publicamente de Daniel. Nossos principais clientes pausaram contratos aguardando o resultado da investigação. Daniel partiu para o ataque. Deu entrevistas alegando que eu era um ex-funcionário insatisfeito espalhando mentiras. Publicou um comunicado dizendo que fui removido por repetidas falhas em cumprir metas técnicas e que a empresa estava melhor sem minha influência tóxica. Mas as evidências eram esmagadoras. Em poucos dias, a Comissão de Valores Mobiliários abriu investigação por possível fraude. As novas patentes de Daniel foram contestadas na justiça. Ex-funcionários vieram à tona com suas próprias histórias de terem sido marginalizados. Esperava me sentir vingado, mas tudo o que senti foi exaustão. A pessoa em que me tornei, a versão agressiva, desconfiada, constantemente lutando, era alguém que mal reconhecia. Ganhei a batalha, mas não tinha certeza se gostava de quem me tornei no processo. Então veio o dia que mudou tudo. Estava sentado no escritório do meu advogado, revisando os últimos desenvolvimentos no caso legal, quando meu telefone tocou. O identificador mostrava um número desconhecido. Marcos! Era a voz de Daniel, mas soava diferente. Mais velha, mais cansada. Quase desliguei, mas algo me fez permanecer na linha. Preciso falar com você, ele disse. Pessoalmente. Sobre o quê? Perguntei friamente. Mais uma maneira de me ferrar? Não, ele disse. É sobre eu ter ferrado a mim mesmo. Nos encontramos em um pequeno café em Mountain View, o tipo de lugar que frequentávamos quando estávamos começando. Daniel parecia terrível, pálido, com olheiras profundas. A confiança arrogante tinha desaparecido. Recebi diagnóstico de linfoma estágio 3, ele disse sem rodeios. Encarei-o sem saber como reagir. Isso não estava no roteiro. Na minha mente, Daniel era o vilão, aquele que merecia sofrer. Mas vê-lo sentado ali, claramente assustado, fez algo dentro de mim mudar. Quando? Finalmente perguntei. Há 2 semanas, ele disse. Os médicos dizem que é tratável, mas é um alerta. Sentamos em silêncio por um momento. A ironia não passou despercebida. Daniel passou o último ano dizendo que eu era mentalmente instável enquanto literalmente estava morrendo. Por que está me contando isso? Perguntei. Porque estou com medo, ele admitiu. E porque preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Ri amargamente. Depois de tudo o que fez? Daniel olhou para as próprias mãos. Sei que o que fiz foi errado. Sei que não há desculpa. Mas a empresa está em apuros. Sem seu algoritmo, eles estão cortando caminhos. O produto está falhando. Os investidores estão saindo.
Então deixe falir, disse. Você fez sua cama. Estou morrendo, Marcos. Sua voz quebrou. Não quero sair deste mundo sabendo que destruí algo que poderia ter mudado vidas para melhor. Encarei-o, procurando sinais de que era outra manipulação, mas pela primeira vez em mais de um ano, Daniel parecia genuinamente vulnerável. O que quer de mim? Perguntei. Acesso à base de código original, ele disse. A verdadeira, não a versão diluída que estão usando, e sua expertise para consertar o que está quebrado. Por que eu ajudaria você? Perguntei. Porque não é só sobre mim, ele disse. É sobre as milhares de pessoas que dependem do nosso produto. É sobre o potencial que vimos quando começamos. Sentamos em silêncio enquanto processava o que ele estava pedindo. Ajudar Daniel significaria deixar de lado minha raiva, minha dor, meu desejo de vingança. Significaria trabalhar com a pessoa que mais profundamente me traiu. Mas também significaria salvar algo que importava, algo maior que nós dois. Ok, disse finalmente, mas nas minhas condições. Os próximos meses foram os mais desafiadores de minha vida. Trabalhei com Daniel para estabilizar a empresa, mas garanti que os problemas legais fossem resolvidos primeiro. O conselho foi reestruturado. O controle de votos de Daniel foi reduzido. Fui reintegrado como CTO com autoridade operacional plena. Daniel passou por tratamento agressivo para seu câncer. Houve dias em que estava muito fraco para trabalhar, e outros em que a dor era tão forte que mal conseguia falar. Mas manteve sua palavra, recuou e me deixou liderar a equipe técnica. Não foi fácil, a confiança não se reconstrói da noite para o dia. Houve momentos em que me peguei imaginando se era outra manipulação, se Daniel estava apenas jogando um jogo longo. Mas conforme as semanas passavam e ele consistentemente cumpria seus compromissos, algo começou a mudar. Tarde, enquanto revisávamos uma atualização crítica do produto, Daniel olhou para mim e disse: Sinto muito, Marcos, verdadeiramente. Não respondi imediatamente. As palavras não apagavam o que aconteceu, mas eram um começo. Sei, disse finalmente. A empresa se recuperou. Com o algoritmo original restaurado e a equipe técnica reorientada, cumprimos a promessa que fizemos anos atrás. Nossa rodada de financiamento Série C foi bem sucedida, mas desta vez os termos protegiam igualmente ambos os fundadores. O câncer de Daniel entrou em remissão. É cedo para dizer se desapareceu de vez, mas o prognóstico é bom. Ele se afastou das operações diárias, mas permanece no conselho. Quanto a mim, sou diferente. Sou mais cauteloso, mais ciente de quão facilmente a confiança pode ser quebrada. Mas também aprendi que as pessoas são complicadas, que até aqueles que nos traem podem ser capazes de redenção. Ainda tenho o laptop descartável. Mantenho-o como lembrete da pessoa em que me tornei quando lutava pelo que era meu. Mas não preciso mais dele. Recuperei meu lugar, não através de vingança, mas através de integridade. Da última vez que visitei meu antigo apartamento, aquele onde tudo começou, não senti raiva ou tristeza. Senti gratidão. Gratidão pela jornada, pelas lições aprendidas, pela compreensão de que às vezes as maiores vitórias não são sobre quitar contas, mas sobre encontrar o caminho de volta para quem você é. Nunca imaginei que meu melhor amigo roubaria meu trabalho de uma vida e entregaria aos capitalistas de risco em uma bandeja de prata. Nunca pensei que teria que me tornar alguém que mal reconhecia apenas para recuperar o que era meu por direito. Mas também nunca imaginei que no processo de lutar pelo que era meu, encontraria algo ainda mais valioso. A compreensão de que traição não precisa definir você pode transformá-lo se você permitir. E às vezes, o código que foi quebrado pode ser reescrito, não para seu estado original, mas para algo mais forte, algo melhor. Algo que leve em conta as vulnerabilidades que foram exploradas. Essa é a lição mais importante que aprendi. Nem toda traição pode ser desfeita, nem toda ferida cicatriza limpa, mas dos pedaços quebrados você pode construir algo novo, algo real, algo verdadeiro, algo que não pode ser roubado.